Oi, seja bem-vindo você que está aqui assistindo essa live ao vivo, seja bem-vindo você que está assistindo a reprise em qualquer um dos nossos canais aí. Eu sou Sheila Sharon, diretora do Instituto Brasileiro de Enfermagem, e estou aqui para falar sobre vários temas importantes. Na verdade, o tema de hoje é como conseguir conquistar a admiração, o respeito e a colaboração da sua equipe. Tudo bem, Renatinha? Tudo bem, Alexandre? Beatriz entrou também. Eugênia, sejam todos bem-vindos. A gente está fazendo essa live de Corujão. Eita, tá. A gente está fazendo essa live de Corujão. A gente nunca fez uma live tão tarde, então eu quero ver como é que vai ser a receptividade aqui, como é que vai ser a participação de todo mundo, que dependendo a gente altera os nossos horários. Normalmente a gente faz as lives um pouco mais cedo. Então vamos lá. Essa live é com um tema muito importante e foi a pedido de vocês que entraram em contato sugerindo temas. Eu vou falar e vou te dar dicas para você conseguir conquistar o respeito, a admiração e a colaboração da sua equipe de enfermagem. Por que isso? Porque a gente tem visto vários enfermeiros endoidando, adoecendo para conquistar esses 3 elementos que são fundamentais para qualquer líder, para qualquer pessoa conseguir realizar um trabalho legal junto à sua equipe e com resultados. Não adianta nada você trabalhar e não ter resultados. A gente às vezes confunde trabalhar muito com ser produtivo, né? E isso tem que ser separado. Você não precisa trabalhar muito para ser produtivo. Eu falo sobre isso em outro momento. Então, se você tiver algum coleguinha que quer convidar para vir participar dessa live hoje, que acha que esse conteúdo vai ser útil para ele, aproveita e chama aí. Enquanto você está chamando, deixa eu te contar uma coisa. Eu não sei se você sabe, mas as inscrições para a formação Líder Coaching para enfermeiros estão abertas até a próxima segunda-feira, com bônus super especiais. Esses bônus estão imperdíveis, porque são exclusivos dessa turma. Então, se você ainda não é nosso aluno na formação Líder Coaching, o melhor momento que já existiu para você fazer a sua inscrição é agora, tá? Então, fica a dica aí, vai lá na descrição do nosso perfil que tem o link para você garantir a sua vaga nessa turma. Vamos lá. A nossa colega colocou aí no comentário que realmente esse tema é importante porque está cada vez mais difícil o trabalho em equipe nas equipes de enfermagem. E eu concordo. A gente está vivendo um momento em que a enfermagem está passando por uma transição e a gente vê muitas pessoas desmotivadas, a gente vê muitas pessoas cansadas, a gente vê muitas pessoas que estão desiludidas com a enfermagem, porque a enfermagem de hoje não é a enfermagem de 10 anos atrás. Mudou muita coisa e a tendência é mudar ainda mais. Mas liderar equipes ainda é uma responsabilidade, será sempre, mas hoje mais do que nunca é uma responsabilidade do enfermeiro. E eu tô aqui para te ajudar. Eu vou te mostrar algumas formas que você, 2 na verdade, para cada um dos itens, eu vou te mostrar 2 formas que você tem, que você pode usar, 2 recursos que você pode usar para conquistar o respeito, para conquistar a admiração e para conquistar a colaboração. Se você tiver esses 3 pontos, se você tiver esses 3 elementos na sua equipe, se você conseguir conquistar isso, só esses 3 já vão garantir um ótimo trabalho. Já vão garantir que a sua equipe vai ter mais resultados e você vai ter menos trabalho, tá? Então, desenvolver a sua equipe, na verdade, é uma forma de você encontrar formas de trabalhar menos, de trabalhar certo. Não precisa ser difícil, vivo dizendo isso, não precisa ser difícil, não precisa ser complicado. Você pode sim realizar um trabalho de qualidade sem precisar chegar no final do dia esgoelando de cansado e com a saúde mental indo pelo ralo. Então vamos lá. Vou começar falando de respeito. Como que a gente pode trabalhar para conquistar o respeito dos nossos colaboradores? Para falar sobre esse tema, primeiro a gente tem que ver de onde que começou a falta de respeito, né? De onde que surgiu o fato de as pessoas não respeitarem o enfermeiro. Esses dias eu estava dando uma olhada nos grupos do Facebook, aleatórios, e tinha um grupo do Facebook lá, de enfermagem, que eu vi uma postagem cujos técnicos e, sei lá, até enfermeiros também, estavam fazendo tantas queixas sobre o posicionamento dos enfermeiros, que eu gastei um tempo lendo ali, e eu vi que o que está faltando, um pouco do que está faltando, assim, que é responsável por esse nosso drama, é justamente o enfermeiro saber se posicionar como líder da equipe.
Então, o primeiro ponto, para conquistar o primeiro item, que é respeito junto à sua equipe, você precisa se posicionar como líder daquela equipe. E quando eu falo se posicionar como líder, inclui todas aquelas exigências que existem para que a gente espera que um líder tenha. Saiba ouvir, saiba treinar, né? Saiba ensinar, saiba colaborar, saiba distribuir competências, saiba delegar. Tudo aquilo que faz com que você seja considerado líder. Então, primeiro ponto. A gente está falando de como conquistar o respeito da equipe. Primeiro ponto, se posicione como um enfermeiro, se posicione como o líder daquela equipe. Uma vez que você consegue se posicionar dessa forma, você consegue o respeito, aumentar o seu nível de respeito junto à sua equipe. Eu dei uma pausa aqui agora porque eu estava pensando, quando eu falo se posicionar, me responde no chat, você sabe do que eu estou falando? Coloca pra mim sim, sei ou não, não sei, tá? Sim ou não. Só coloca aí no chat aí pra quem tá ao vivo. Quando eu falo, você precisa aprender a se posicionar como enfermeiro. Você sabe do que eu tô falando? Tá? Só coloca sim ou não aí. Você sabe qual a ação prática que você deve implementar para poder se posicionar como enfermeiro? Eu só queria que você respondesse sim ou não aí no chat, só para eu entender e saber se eu tô falando claramente sobre isso. Porque pra mim é bem claro. Então eu preciso que pra você seja claro também. Então, olha só, você precisa aprender a se posicionar como enfermeiro, como líder daquela equipe, para que as pessoas te reconheçam como líder. Tem enfermeiro que fica embaixo da saia do médico, tem enfermeiro que fica embaixo da saia da fisioterapia, embaixo da saia da equipe. Então, você se posicionando como líder, você consegue desenvolver uma autoridade e com isso você ganha o respeito da sua equipe. Esse é o primeiro ponto que você precisa implementar para conquistar o respeito. O segundo ponto, entenderam o primeiro? Tá ok? Posso seguir? Porque agora é importante que você entenda o segundo. O segundo ponto é que você precisa aprender a defender a sua equipe. Gente, isso é essencial. A gente, na verdade, trava uma batalha dentro das instituições, porque a gente concorre com outros profissionais que estão ali disputando espaço, disputando autoridade, disputando conhecimento e inclusive materiais e pacientes, né? E a equipe de enfermagem, às vezes, é aquela que se sente mais menosprezada, mais deixada de lado, mais descuidada. Tô falando loucura, vocês concordam comigo? Coloca aí pra mim. Então, quando o enfermeiro começa a defender a sua equipe, ele passa a conquistar o respeito da sua equipe, porque ele está tendo um comportamento diferenciado em relação àquilo que está acontecendo. Concordam comigo? Então, o primeiro ponto para você conquistar o respeito, que é o primeiro item, respeito da sua equipe, é você se posicionar como enfermeiro, como líder daquela equipe. Sabendo ouvir, sabendo treinar, sabendo gerenciar conflitos, sabendo negociar, sabendo fazer com que as pessoas se entendam e te entendam, né? Se comunicar bem, enfim, tudo aquilo que envolve ser um líder. Segundo ponto para conquistar o respeito, comece a defender a sua equipe. Seja o primeiro a defender a equipe diante de tudo que acontece, que a gente sabe que acontece. Então, comece a defender a sua equipe e com isso os seus colaboradores vão começar a te respeitar ainda mais, porque eles vão saber, ter certeza que existe, que eles têm ali um aliado. Isso vai fazer com que a sua respeitabilidade aumente níveis bem maiores. Então, se o seu problema é que a sua equipe não te respeita, te dei agora dois passos, os 2 passos principais e infalíveis para você conquistar o respeito da sua equipe. Fechou? Vamos para o próximo item. Eu falei também que eu ia ensinar vocês a como conquistar a admiração. Porque eu também posso respeitar alguém que eu não admiro. Tá tudo bem, é assim, tem gente que é desse jeito. Mas como a gente é líder, a gente está querendo que as pessoas tanto respeitem quanto admirem. Que enfermeiro não quer que ser admirado, né? Ter um trabalho reconhecido, ser valorizado pelo que faz. Então anota aí que agora eu vou te dar 2 dicas para que você conquiste a admiração dessas pessoas que trabalham com você. E aí nesse caso aqui, você vai conquistar tanto a admiração da sua equipe de enfermagem, quanto a admiração da equipe multidisciplinar que trabalha com vocês. As pessoas vão passar a te ver com outros olhos.
Primeiro passo, seja exemplo. Não tem jeito de você conquistar a admiração das pessoas se você não for exemplo para essa pessoa. Se você quer que todo mundo chegue na hora, você tem que chegar na hora. Se você quer que as pessoas saibam manusear um equipamento, você tem que saber manusear aquele equipamento também. E por aí vai, tá? Então, o enfermeiro que não é exemplo, que fica falando mal da equipe, que fica de mimimi, que fica falando mal do serviço, que fica falando mal dos colegas, que fica fazendo fofoca, enfim, o enfermeiro que não é exemplo, que chega atrasado, que não se compromete com o serviço, enfim, o enfermeiro que não é exemplo, ele acaba não sendo admirado. Porque por mais que as pessoas estejam ali do seu lado na hora da fofoca, na hora que eles saem de lá, eles falam mal de você que estava fofocando. Então, ser exemplo é o primeiro passo para você conquistar a admiração. Não só reclama, né? Para você conquistar a admiração das pessoas que trabalham com você. Porque eles podem ter todos os motivos do mundo para não gostar de você, mas eles não vão poder falar que você faz algo errado. Então, tenha a admiração. É importante ter a admiração das pessoas que trabalham com você. E o primeiro passo para você conquistar essa admiração é justamente fazendo com que eles te admirem sendo exemplo, tá? Ser exemplo é o primeiro passo. O segundo passo para você conseguir a admiração dessas pessoas é você ser competente. E aí eu tô falando de competências mesmo, sim, no sentido de habilidades. O enfermeiro que tem conhecimento e competências, ele faz com que as pessoas admirem o trabalho dele. Fica muito mais fácil você admirar alguém que sabe do que está falando, que sabe o que está fazendo, do que alguém que está lá tateando, tentando, na tentativa erro, né? Então, uma outra forma de você conquistar a admiração da sua equipe é justamente mostrando para aquela equipe que você tem competências, que você tem conhecimento. Daí eu venho para uma questão importante. Sheila, como que eu posso demonstrar para as pessoas que eu tenho competência sem ser arrogante, né? Porque a gente corre esse risco. A gente sabe uma coisinha ali a mais, aí a gente fica falando o tempo todo que a gente sabe aquilo, e aí a gente acaba parecendo um pouco arrogante, parecendo prepotente. Como que a gente faz para mostrar que sabe? Porque é importante, você tem que mostrar que sabe para as pessoas confiarem também. Mas sem parecer arrogante, sem parecer prepotente, sem fazer com que as pessoas se afastem de você por causa desse comportamento. A resposta é muito simples e na hora que eu falar, você vai falar, nossa, porque eu não pensei nisso antes. A melhor forma de você mostrar sua competência sem parecer arrogante é compartilhando seu conhecimento. Existe uma diferença muito grande entre mostrar o seu conhecimento e compartilhar o seu conhecimento. Quando você mostra, você coloca numa vitrine aquilo que você sabe e isso passa a ser inacessível. Quando você compartilha, você está mostrando o que ou como fazer e compartilhando para que a pessoa possa fazer também. Então, o mostrar é você sair falando coisas que não vão ser úteis para o serviço ou não vão ser utilizadas naquele momento. É só falar por falar algo que você sabe. Agora, o compartilhar é você, naquele momento de necessidade, naquele momento adequado, de forma adequada, você mostrar como fazer ou o que fazer. Existe sim, é possível ter conhecimentos e compartilhar esses conhecimentos sem parecer arrogante. A diferença é bem fácil de identificar e a gente conhece muitos enfermeiros que sabem uma coisinha ou outra e acabam transparecendo um pouco de arrogância. Mas o que faz com que seja compartilhado e não seja exibido como numa vitrine o seu conhecimento é o motivo de você estar apresentando ele. Então, saber somente não basta. Saber como mostrar que você sabe faz toda a diferença. Então, falando em conquistar a admiração das pessoas que trabalham com você, eu te dei 2 dicas. A primeira é você ser exemplo, né? Ser exemplo para a tua equipe, para as pessoas que estão trabalhando lá. E a segunda é seja competente. Sendo competente, não vão poder falar que você não sabe e quanto mais você é competente compartilhando seus conhecimentos,
melhor vai ser a sua reputação e mais admirado você será. E isso, o legal disso é que você vai ser admirado tanto pela sua equipe de enfermagem, quanto pela sua equipe multidisciplinar que trabalha com você. Outro ponto, eu falei também que eu ia ensinar vocês, mostrar como fazer com que vocês tenham a colaboração da sua equipe. O tema dessa live é como conquistar o respeito, a admiração e a colaboração da equipe. Te mostrei como conquistar o respeito, agora vai lá e faz. Te mostrei como conquistar a admiração, agora vai lá e faz. E por fim eu quero te mostrar como conseguir conquistar a colaboração da sua equipe. Fazer com que eles trabalhem mais, trabalhem junto de você ali. Seguinte, primeiro passo, treine a sua equipe. Não tem jeito. Não tem jeito de não treinar a equipe e querer que eles colaborem com o serviço, que eles sejam mais colaborativos. Porque quando a gente não treina a equipe, a gente não pode cobrar dela algo que não foi ensinado. Daí, quando a gente treina a equipe, fica mais fácil pedir a colaboração, uma vez que aquela pessoa foi treinada para fazer aquilo. Então, na teoria e na prática, ela não vai ter a desculpa, ela não vai conseguir ter desculpa para não fazer, por não fazer ou de não fazer. Então, o primeiro passo para você conseguir a colaboração, uma colaboração maior da sua equipe, treine ela. Pega ela e coloca para fazer. Mostra para ela que ela tem competência, que ela pode fazer aquilo, que aquilo vai ser bom para o serviço, treinando ela. E aí eu quero falar que a gente não pode fazer aqueles treinamentos horrorosos de sentar no auditório com o PowerPoint lá e ficar 2 horas falando e achando que aquilo é um treinamento. Não é desse tipo de treinamento que eu tô falando, tá? Eu tô falando do treinamento de pegar para fazer, de pegar e falar, vamos ali fazer isso, de mostrar o passo a passo, de acompanhar e supervisionar aquela pessoa fazendo aquilo depois. E tô fazendo, então quando eu digo treinar, é treinar do jeito certo, na hora certa. Quem é aluno aí do curso Leader Coach, eu já vi falar, eu falo sobre isso lá no nosso curso. Não adianta sair treinando de qualquer jeito. Existem ferramentas para identificar, inclusive, quais são os temas necessários para treinar a equipe. E, enfim, existe um jeito certo de treinar. Então, para ter a colaboração da sua equipe, você precisa estar com a equipe treinada. Eu não vou lembrar. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, mas eu tô com a cabeça super ruim hoje e eu não vou lembrar. Mas é assim, ó, se você tem... a ideia é mais ou menos essa. Se você... Às vezes as pessoas se preocupam muito em motivar os colaboradores e esquecem que é muito perigoso você motivar colaboradores quando eles não estão treinados. Aí tem uma frase bem legal de impacto que fala sobre isso, mas eu esqueci totalmente, mas a ideia é essa. Antes de tentar motivar a sua equipe, achando que o problema é só essa questão de motivação, se preocupe em treinar a sua equipe, deixar ela capacitada. Porque é muito perigoso motivar incompetentes. E aí eu tô falando no sentido de falta de competência, tá? Incompetentes no sentido de não ter competência para realizar um procedimento. Você motiva ele vai lá fazer o negócio fazer errado. Então, cuidado ao tentar só motivar a sua equipe. Às vezes a sua equipe não está precisando de motivação, ela está precisando de treinamento. E aí, para conquistar a colaboração da sua equipe, treinar essa equipe é o primeiro passo. Combinado? Nada de tentar motivar, nada de tentar fazer coisas lá, colocar balões, prêmios, premiações. Isso não é o primeiro passo, isso é importante. Isso vai fazer diferença. Mas treinar é a primeira etapa. Quando a gente não está tendo a colaboração da equipe, a gente corre o risco de achar que eles estão desmotivados e fazer dinâmica, e chamar violonista, e fazer festa, e fazer um monte de coisa para motivar as pessoas. E é muito perigoso você motivar incompetentes. Então, cuidado com isso. Ao invés de tentar motivar, o primeiro passo é tentar treinar aquelas pessoas. Primeiro passo para você conseguir a colaboração. Segundo passo, esteja na linha de frente. O enfermeiro que está na linha de frente, junto à sua equipe, ele fazendo, acontecendo, eles conseguem muito mais colaboração. Imagina se você é alguém que tem um líder e você está sentado no sofá ou na poltrona lá do seu setor, não sei como é que é no setor de vocês aí, mas eu estou imaginando aqui uma UTI. Normalmente a UTI tem um lugar onde a gente escreve vendo todo mundo, né? Todos os pacientes. E aí a gente está lá dentro dessa UTI
e precisa realizar um procedimento, uma troca de fralda, sei lá, num paciente, uma alteração de decúbito num paciente que está no leito 2, ali na minha frente. Eu sou o colaborador e estou fazendo a anotação de enfermagem. E o paciente está com a hora de mudar o decúbito. E aí o meu líder, o meu supervisor, ele chega perto de mim e fala: Sheila, tá na hora de mudar o decúbito, não é? E eu falo: sim, mas continuo fazendo o que eu tô fazendo, porque eu já estava fazendo, vou continuar ali. Se o meu líder, ele sai de onde ele tá e começa a mudar o decúbito do paciente, eu vou me sentir tremendamente incompetente, tremendamente incomodada, e eu vou me levantar para ajudar ele. Então, com o meu líder na linha de frente, fica muito difícil eu não colaborar. Então, a segunda dica que eu tenho para dar para vocês é justamente essa: esteja na linha de frente. O seu colaborador, ele não vai ficar sentado, mexendo no WhatsApp, jogando o joguinho, enquanto você está lá fazendo o que ele deveria estar fazendo. E aí eu vou abrir um parênteses aqui bem importante, porque daqui a pouco vou receber mensagem bem assim: Sheila, mas o meu colaborador fica. Se eu pegar para fazer o que ele tem que fazer, ele vai ficar jogando o joguinho o dia inteiro, ele não vai fazer o que tinha que ser feito. E eu vou ter que assumir tudo. Aí, meu querido colega, nesse caso, a falha é maior do que você imagina. Porque está faltando feedback, está faltando avaliação, está faltando mostrar o lugar daquele colaborador e fazer um treinamento de atribuições para que ele saiba o que se espera dele. Então aí é outro problema. Mas um colaborador normalzinho, alguém da sua equipe lá que de repente só está fazendo um pouquinho de corpo mole hoje, ou eventualmente está um pouco mais desanimado e não está fazendo as coisas, esse colaborador, se você já deu feedback para ele, se está tudo ok, a avaliação dele está boa, enfim, esse colaborador, você consegue que ele te ajude mais ou entregue mais para o serviço se você estiver na linha de frente. Ele não vai ficar parado vendo você fazer o que ele devia estar fazendo, o que precisa ser feito no paciente. Eu te garanto. A não ser nesses casos em que o colaborador já devia ter trocado de setor, já devia ter sido feita uma avaliação maior, diferente para ele, enfim, casos especiais que a gente sabe que tem, né? Mas em 90%, eu vou falar mais, eu vou falar que 97% dos casos, se o enfermeiro estiver na linha de frente, se o enfermeiro não for a pessoa que está fazendo corpo mole, o colaborador ele vai levantar e vai fazer o que tem que ser feito. Então, isso tudo é uma questão cultural. Isso é uma questão de você começar e nos primeiros dias vai ser ruim. E nos primeiros dias, de repente, você não vai ter tanto resultado. E nos primeiros dias, pessoal, pode ser que você não veja o serviço surtindo efeito, não veja essa estratégia surtindo o efeito esperado. Mas vai surtir. O efeito desejado vai acontecer. Anota, faz e depois me conta. Depois vem jogar na minha cara se não der certo. Porque eu tenho certeza que você vai voltar falando que deu. Se você fizer... O nosso serviço é um serviço de formiguinha, tá? A gente falou sobre isso na última live. É um serviço de formiguinha. Não tem nada que você vai chegar lá hoje e começar a fazer e que amanhã já vai estar tudo diferente, bonitinho, redondinho, funcionando, não. Nós estamos mexendo com seres humanos, humanoides, ou raça, é a pior raça, são os humanos, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com eles e também a controlar a nossa ansiedade para ter resultados. Não tem nada que você vai chegar na sua equipe e vai tentar implantar e no outro dia vai estar funcionando redondinho. Sempre vai ter resistência, sempre vai ter um questionamento, sempre vai ter, ou eventualmente vai ter alguém boicotando, sempre, tá? Então, acostume-se com isso, coloca isso logo na sua cabeça, para você não ir na ilusão de que vai ser facinho, você vai chegar lá e vai entrar na linha de frente, vai começar a fazer as coisas todas e amanhã o pessoal já vai estar tudo, vamos lá. Não é assim. É serviço de formiguinha, é serviço de dia a dia sim, dia sim, dia sim, dia sim, dia sim, dia sim. Mas se não for desse jeito, se você não começar agora, não vai ter a mudança nunca. Então, é bem complicado no começo, mas o resultado vem. Essas dicas que eu dei, eu vou recapitular todas aqui com vocês, mas essas dicas que eu dei, ó, a minha colinha aqui,
essas dicas que eu dei para vocês, elas trazem efeito. E eu não estou falando porque eu acho, eu estou falando porque eu sei. Então vá lá, faz, depois volta e me conta se não deu resultado. Vamos recapitular para ficar claro e você poder fazer sua colinha aí também. Para conquistar o respeito da sua equipe. Primeiro, se posicione como enfermeiro, como líder, e o seu posicionamento tem que ser diferenciado do comportamento das outras pessoas da equipe, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, defenda a sua equipe. Seja a primeira pessoa a defender a sua equipe em todas as situações. Com esses 2 passos, você consegue o respeito da sua equipe. Já é um grande avanço. Já é um grande começo, tá? Segunda coisa, você quer conquistar agora a admiração. Porque não basta ser respeitado, você também precisa ser admirado. Aí o nível de resultado que você tem com essa equipe é ainda maior. O segundo item, né, de você ser admirado, para conseguir conquistar isso, essa admiração, o primeiro passo é você ser exemplo. Não tem jeito de você ser admirado se não for exemplo. A gente vê isso dentro de casa, né? Os pais, nós admiramos os pais e por isso, porque eles são exemplo. Se eles não são, a gente não admira, respeita, ama e tal, mas não admira. Então, com o líder não vai ser diferente. Seja exemplo. Sendo exemplo, você vai ser admirado. E seja competente. Sendo competente, as pessoas vão admirar você. Muitas vezes falta competência no enfermeiro para que ele tenha essa admiração das pessoas. Estude, conheça muito, treine, aplique conhecimento, mostre, compartilhe o seu conhecimento com as pessoas, faça com que as pessoas também aprendam com você. Isso vai fazer com que você apareça, né, seja destacado e admirado como alguém que tem competência. Para você agora conseguir conquistar a colaboração da sua equipe. Primeiro passo, treine a sua equipe. Por que, Sheila, que eu vou treinar? Porque não adianta nada motivar pessoas incompetentes, né? Pessoas sem competências, sem habilidades. Então, primeiro passo, treine a sua equipe. Treinando, eles não vão ter desculpas para não colaborar. Então, esse é o primeiro passo. Não é o único, mas é o primeiro. Treina a sua equipe incansavelmente, do jeito certo e na hora certa, mas treine a sua equipe em todas as oportunidades. E o segundo passo é esteja na linha de frente. Se você espera a colaboração da sua equipe, não adianta você ficar sentado na sua sala, não adianta você não sair do posto de enfermagem e ficar sentado lá jogando o joguinho o dia inteiro, mexendo no WhatsApp o dia inteiro, não adianta, tá? Você tem que estar na linha de frente. No começo é ruim, no começo você trabalha bastante, no começo você vai ver que parece que não vai ter resultado, mas o resultado vai vir. E você tendo o respeito, a admiração e a colaboração da sua equipe, você consegue levar essa equipe para o nível que você quiser. Você consegue ter os resultados que você quiser com essa equipe. Você consegue bater metas, superar metas e ter o reconhecimento de toda a equipe, né, multidisciplinar, do hospital e tudo mais. Você precisa conquistar o respeito, a admiração e a colaboração da equipe. Eu te dei aqui o passo a passo para você iniciar a jornada de conquistar esses 3 elementos que são fundamentais para que você consiga ter mais resultados. E quando eu falo ter mais resultados, não é bater meta não, tá? Ter resultado é ver o resultado do seu trabalho, ver o concreto do seu trabalho. É você conseguir chegar em casa com a sensação de que fez o que podia ser feito da melhor forma possível, tanto para o serviço quanto para o nosso paciente. É você passar o plantão sem precisar ficar apagando incêndio o dia inteiro, e no final do dia ter a sensação de que não fez nada. É você chegar ao final do plantão e falar, nossa, hoje valeu, hoje foi massa. Porque eu fiz, porque a gente conseguiu, porque a gente está trabalhando junto e ter uma equipe unida, uma equipe que colabora, uma equipe que está todo mundo caminhando na mesma direção. Isso é ter resultado como líder. É esse o resultado que a gente, enquanto líder, deve estar buscando, tá bom? Vocês estão caladinhos? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Manda um oi pra mim se tem, manda coração. Vocês não mandam coração. Tem alguma dúvida? Vocês ficaram muito caladinhos hoje, tô preocupada. Tá fazendo sentido o que eu falei? Alô? Tem alguém aí? Bom, eu tô vendo que tem gente aí, mas tá todo mundo caladinho. Então eu vou supor que fez sentido o que eu falei. Para eu não ficar arrasado, eu vou pensar que fez sentido. Tá aí a Juliana, a Dulcineide,
Valéria, quem mais? Cristiane. Ai, que bom que vocês estão aí. Que bom que vocês estão concordando com o que eu falei. Que bom que vocês ficaram comigo até o final. A Tati, Cristiane, cadê? Diva. Oi, Diva. Que bom que vocês estão gostando. Ótimo. Eu espero de verdade mesmo, eu espero ter contribuído com esse conteúdo de hoje. Eu acredito de verdade também que o enfermeiro pode fazer diferença. E se você quiser se aprofundar um pouco mais e aprender estratégias que vão fazer ainda mais com que o seu trabalho tenha resultados, eu convido vocês que participarem da formação Líder Coaching para enfermeiros, que é o nosso curso que está com inscrições abertas nesta semana, de hoje até segunda-feira, com vários bônus. E o melhor momento de você realizar a inscrição para essa formação é agora. Aproveita, tá? Aproveita para fazer a formação. Sai como enfermeira líder coach, enfermeiro líder coach. Isso, sem dúvida, é um grande diferencial no seu currículo. E todos os nossos alunos acabam tendo um acompanhamento um pouco mais próximo de mim. A gente está no WhatsApp o tempo todo conversando, tem os grupos de alunos, suporte. Enfim, se você quiser caminhar um pouco mais próximo a mim durante esse ano aí, vem fazer a formação Líder Coaching para enfermeiro. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, ou se você tiver alguma dificuldade na inscrição, só mandar mensagem para a gente aqui. Muito, muito, muito obrigada por todos que participaram dessa live. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas para saber se vocês gostaram desse horário ou não. A gente volta para o horário das 8. Para mim não faz muita diferença, então vocês que mandam, vocês que resolvem. E eu vou fazer isso no meu perfil e aqui pelo Instituto também, provavelmente amanhã. Eu fico por aqui. Gente, obrigada pela participação. Ainda bem que vocês vieram para não me deixar falando sozinha. Eu fico por aqui agradecendo a presença de vocês e espero vocês do lado de cá na formação Líder Coach para enfermeiros. Tá na hora de fazer a inscrição, o melhor momento é agora. O link está na descrição do nosso perfil. Clica lá, garante sua vaga e qualquer dúvida a gente está à disposição pelo chat, tá? Pelo inbox aí. Beijo, beijo e até a próxima.